Fala galera, eu sou o Jackson e esse é o nosso canal Express Code. Vamos continuar aí na nossa playlist sobre estrutura de dados, né? Como você pode ver, até vamos dar uma trocada aqui para a tela. Já logo de cara, né? Estamos aqui com o nosso canal, então já quero lembrar você já desde já a se inscrever no canal, se não for inscrito ainda, e ativar o sininho, certo? E, claro, assistir aí os nossos vídeos, né? E aí a gente tem as playlists aqui. Então a gente tem a nossa primeira playlist que é lógica de programação, depois a gente foi para a playlist sobre algoritmos e agora estamos aí na playlist sobre estruturas de dados, ok? Então é muito importante, né? Se você tiver afim aí de iniciar nesse mundo da programação ou apenas, né, relembrar alguns conceitos básicos lá dessa nossa base de programação, né? É bem interessante você acompanhar e assistir a esses vídeos, certo? Então, sempre lembrando também, né, de deixar aí o seu like nos vídeos, comentários, né, os seus feedbacks. E hoje, então, a gente vai continuar falando, né, sobre estruturas de dados e dessa vez, na verdade, nesse vídeo, né, eu quero aproveitar para a gente falar sobre uma estrutura que tem inclusive no Portugal, né, que é a ferramenta que a gente está utilizando aí para os nossos exemplos e tudo mais, que é a estrutura de dados chamada matriz, ok? Nas linguagens de programação, enfim, como a gente vai ver mais para frente, esse conceito muda um pouco, depende da implementação de cada linguagem de programação, mas a gente vai ver nesse caso, né, a implementação aqui como funciona no caso do Portugal, ok? Para entender o conceito, entender a base realmente. Então eu vou trocar já para a nossa tela aqui do Portugal Web Studio novamente, ok? E aí, né, inclusive a gente vai aproveitar esse vídeo, né, não só para falar como para falar da matriz, né, que é o último tipo de dado que a gente tem aí no Portugal Web Studio, certo? Não deixa de ser uma estrutura de dados também. E a gente já vai aproveitar para ver aí alguns detalhezinhos finais aí do Portugal Web Studio, porque a ideia é a gente já ir encaminhando, né, desse vídeo em diante para a gente começar em alguma linguagem de programação específica, tá? Então, se você inclusive não me acompanha, né, não me segue ainda no Instagram, sempre aí no meu canal, né, no fim dos vídeos, enfim, tem o meu arroba aí, né, do Instagram, então é interessante que você siga lá, arroba jacksonfa.dev, porque em breve a gente vai estar trocando umas ideias aí lá no Instagram para a gente decidir qual que é a linguagem de programação que a gente vai adotar aí para o futuro do canal, né, para a gente se aprofundar cada vez mais aí nesse mundo da programação, ok? Então, tem alguns, como eu falei, tem alguns pontos aí, alguns detalhezinhos do Portugal que a gente ainda acabou não vendo, né? Se você, né, como a sugestão, né, como algumas dicas que eu já dei para vocês em outros vídeos, né? Se você já foi aqui no Portugal Web Studio nessa parte de ajuda, né? Você já deve ter visto esses tópicos, esses itens que eu vou trazer aqui hoje. Mas se você ainda não viu, então fica aí, né, para a gente passar por esses pontos aqui, certo? Inclusive vou até mostrar aqui, né, só para ficar bem claro também, às vezes caso alguém ainda não tenha conseguido acessar, enfim, ou não saiba muito bem como trabalhar com o GitHub, só vou mostrar aqui por cima, né, o linkzinho que eu sempre deixo na descrição do vídeo, então é sempre importante você também ficar atento às descrições do vídeo, ok? Dos vídeos. E aí eu vou deixar, né, assim como nos demais vídeos, a gente tem o link para essa pastinha aqui do GitHub, né, para esse repositório do GitHub, onde a gente tem os scripts, né, os algoritmos que a gente roda nas aulas, certo? E aí todos os algoritmos, né, no caso, estão separados por pasta, né, por repositório. Então a gente tem um repositório só de estrutura de dados, outro de algoritmos, outro de lógica de programação, enfim. Mas nos vídeos, né, em cada vídeo tem o link para o repositório específico. E aí lá dentro tem os arquivos, né, os algoritmos que a gente roda. E aí você pode entrar, né, em algum algoritmo por aqui e
copiar o conteúdo dele, por exemplo, e jogar aqui no Portugal Web Studio, né? Criar um novo arquivo aqui, jogar o conteúdo aqui dentro e sair praticando, né? Para treinar aí no seu computador, ok? Ou você pode, né? Se quiser também vir aqui, caso você já tenha o Git instalado e tudo mais, já saiba trabalhar um pouquinho mais com o Git, você pode vir aqui e clonar, né? Esse repositório para sua máquina, ou até mesmo baixar ele aqui como um arquivo, né? Um arquivo zipado aqui, compactado com todos os arquivos de scripts dentro, certo? E aí você consegue ter eles na sua máquina também. Então, só para dar uma passada aqui rápida, né? Mas a ideia então é a gente ver hoje, né, sobre a estrutura de dados chamada matriz, ok? Diferente dos últimos vídeos, né, que a gente tem começado a codificar o algoritmo junto, né, você codificando junto comigo e tal, eu começando do zero. Esse aqui, a ideia vai ser um pouquinho diferente, tá? Vai ser um pouquinho mais parecido com os primeiros vídeos do canal, mas por um bom motivo que você vai ver já logo em seguida. Eu vou começar aqui entrando nessa parte do ajuda, ok? E aí eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro de tipos, aliás, tipos não, né? Aqui dentro de declarações, tá? A gente tem aqui, né, como eu já falei, a documentação do Portugal, enfim. E aí a gente tem as declarações, né, que a gente já passou aí por praticamente todas elas. Então a gente já viu declaração de variável, declaração de constante, declaração de vetor, né, que a gente viu bastante aí, principalmente nos últimos vídeos sobre arrays, sobre pilhas, filas, né, enfim, toda essa parte aí de estruturas de dados a gente usou bastante essa questão do vetor. A gente já viu, né, de uma forma ou de outra a gente acabou vendo também a questão da função, então as declarações de funções, a utilização de funções, né, no nosso algoritmo, além daquela nossa função início que é padrão, certo? E aí a gente vai ver hoje então sobre a parte de matriz, ok? Que fica aqui também nessa seção de declarações. E a matriz, né, ela é basicamente, até tem um exemplo aqui, né, que seria nesse caso aqui, mostrando, né, uma matriz que armazena 3 notas de 4 alunos, né. Então o que que acontece? A gente, basicamente, né, a gente pode fazer meio que uma analogia do seguinte: a gente tem o vetor, certo? O vetor, a gente define a quantidade de posições dele, porém, né, inclusive nesse exemplo aqui que a gente está vendo, são um vetor de números reais, né, e aí a gente tem esses dois números, e só que, né, a gente só consegue, digamos assim, adicionar elementos, né, nessa nossa lista, nesse nosso vetor, um atrás do outro, né, um em sequência do outro. No caso da matriz, é como se a gente tivesse esse mesmo vetor, né, nosso, um do lado do outro, porém ele também é replicado para trás, para baixo, no caso, em forma de colunas, né? Então por isso que, inclusive, ele mostra aqui a utilização, né, a declaração dele como sendo com 2 arrays ao invés de um só, certo? Por quê? Porque no primeiro array ali, né, no primeiro colchetes ali, a gente coloca a quantidade de linhas que a nossa matriz vai ter, certo? E o segundo colchete seria a quantidade de colunas. Então, por exemplo, nesse exemplo, primeiro exemplo que ele está dando aqui, né? É como se a nossa matriz tivesse 5 linhas e 3 colunas, ok? E a gente tem esse exemplo que ele dá aqui, que seria, então, 4 alunos, né? Então, são 4, mas começando da posição 0, então as posições é a mesma ideia, sempre começa do 0 e não do 1, ok? Tanto para linhas quanto para colunas, é a mesma coisa. Então, a gente começa do zero, então, como são 4 alunos, né, a gente tem o 0, 1, 2 e 3, e como são 3 notas, a gente tem o 0, 1 e 2, ok? Bem importante também manter em mente essa questão da posição começando com 0, certo? E aí ele mostra aqui, né, inclusive, aqui no final ele já dá um exemplo de algoritmo ali para você praticar e treinar, né? Ele tem aqui, por exemplo, nesse caso aqui, ó, ele até mostra um exemplo aqui de matriz, onde cada linha aqui, né, aqui no caso ele tem 2 linhas e 2 colunas, e aí ele está colocando aqui a primeira, a forma de preenchimento, né, a gente viu lá aqui no caso do vetor, né, dos arrays lá seriam só uma chaves, né, e aí os valores dentro. Nesse caso aqui, a gente coloca
né, cada posição da nossa matriz seria dentro de chaves também, né? Porque no caso seria a posição aqui, como são duas linhas e duas colunas, a gente vai ter na primeira linha o 15 e o 22 e na segunda linha o 10 e o 11, né? Então, digamos que a primeira linha seria o 15 e o 10, certo? E a segunda linha seria o 22 e o 11, porque daí no caso aqui a gente tem as duas linhas, porém como são dois valores, a gente tem duas colunas também, certo? E aqui no final ele inclusive mostra um exemplo, né, que é o que a gente vai se basear no algoritmo que eu vou mostrar para vocês hoje, que é o jogo da velha, certo? Então ele está criando uma matriz, nesse caso aqui ele não está definindo já, ele não está passando aqui, né, os valores de tamanho da matriz, nem de coluna nem de linha, porque a gente já está definindo ela aqui na própria criação, na própria declaração da matriz, né, da variável matriz aqui. E aí ele está definindo dessa forma, né, semelhante a um jogo da velha. Então a gente tem três linhas, certo? Que estão separadas aqui cada linha por uma chave, né? E em cada linha a gente tem três colunas, né? Então tem a coluna 1, 2 e 3, que no caso seria a posição 0, 1 e 2, certo? Assim como a linha, né? Posição 0, posição 1 e posição 2. E aí a gente vai se basear justamente nessa questão aqui do jogo da velha, que a gente vai se basear no algoritmo que eu vou mostrar para vocês já em seguida, ok? Então, seria isso. Outra coisa que a gente vai ver também, que é interessante, né, que você, como eu falei, é sempre bom vir aqui nessa parte do ajuda, é sempre bom relembrar, né, e ver o que ele mostra aqui. Tem uma outra questão que a gente vai utilizar aqui também, que seria a parte de operações lógicas. A gente vai ver no algoritmo que eu vou mostrar já em seguida, né? Então aqui nessa parte de expressões, por exemplo, ele tem expressões relacionais que a gente viu, né? Questão de maior igual, menor igual, igual ou diferente e tudo mais. A gente viu sobre atribuições, que daí na verdade seria basicamente o igual ali que a gente utiliza, ou então alguns exemplos que a gente viu em alguns vídeos também de já colocar, né, o mais igual ali, que seria utilizar a soma, né, enfim, a operação matemática juntamente com a atribuição. A gente tem operações aritméticas, né, então a gente já viu algumas também, de adição, subtração e tudo mais. E a gente vai ver hoje as operações lógicas, que seria o e, o ou não. Na verdade, o não a gente não vai chegar a utilizar, a gente vai utilizar apenas o e e o ou, né, no algoritmo que eu vou mostrar hoje, certo? Tem aqui operações de bitwise, mas a princípio não vai ser utilizado, né? A gente não vai estar utilizando ele, a gente não vai estar vendo ele aqui no caso do Portugal, certo? E aí a gente tem aqui as estruturas de controle que a gente viu também, então os desvios condicionais, né? O C, C não, o C, C não C, o escolha caso, tudo isso a gente viu. A gente viu os laços de repetição, que foi o enquanto e o para, e hoje a gente vai utilizar um que a gente acabou não vendo especificamente nas aulas de laço de repetição, mas que é muito parecido com o enquanto, tá? Que é o faça enquanto. E a gente vai ver na prática a diferençazinha leve que ele tem ali em relação ao enquanto, tá? Mas basicamente aqui por cima, o enquanto você já começa com a condição, né? E aí se a condição for verdadeira, ela repete, né, o que tiver dentro aqui do bloco do enquanto. E o faça enquanto ele a única diferença é que a condição, em vez de vir já de cara, ele vem depois, né? Então ele já começa fazendo alguma coisa para daí depois ele ter a condição e validar se ele precisa repetir de novo e voltar a ficar repetindo ou se ele faz apenas uma vez e para, né? Então a gente vai ver isso no algoritmo aqui na prática. E eu vou abrir ele aqui agora, né? Então seria o algoritmo velha, certo? Já está ele aqui. Eu vou inclusive deixar as funções fechadas aqui por enquanto. E aí o que acontece, né? Como você está vendo, né? Eu já fechei todas as funções aqui. Como você está vendo, esse algoritmo ele é bem grandinho, né? Comparado aí com os outros algoritmos que a gente vem vendo e vem exemplificando aí, né? Nos últimos vídeos, esse algoritmo ele já é bem maior do que a gente está acostumado. Então o que eu vou fazer, né? Até por isso, né, pelo fato de ele ser muito maior, eu já trouxe ele pronto ao invés de a gente ir codificando do zero, porque senão a gente ia ficar mais de uma hora aqui no vídeo, né? E aí eu já trouxe ele pronto e a gente também não vai passar necessariamente por todos os pontos dele, tá? Principalmente aqui, né? Por exemplo, eu deixei ele separado, né? Funções aqui que fazem
é apenas relacionado ao jogador que joga com o X, né? E outras funções que são relacionadas apenas ao jogador com o O, né? Então, nesse caso aqui, não faz nem sentido eu passar por todas, né? Porque basicamente as três funções aqui do X com a do O, eles fazem as mesmas coisas, porém com jogadores diferentes, né? Então, né, óbvio, novamente, não existe apenas uma forma de se implementar isso, certo? Essa foi a forma que eu fiz, então eu comecei ali pegando o exemplo lá que tem no ajuda aqui do Portugal Web Studio, né, que seria a criação de uma matriz com a aplicação do jogo da velha. E aí eu fui fazendo, né, montando as funções e fazendo a lógica aqui e tudo mais, para a gente chegar num jogo executável aqui que a gente possa brincar aí na nossa máquina a qualquer momento que a gente quiser, certo? Então eu vou começar, né, logo de cara, antes de a gente entrar no algoritmo e começar a entender de fato, eu vou começar executando o nosso jogo, certo? Então eu vou subir aqui a exibição e aí ele mostra ali jogo da velha, escolha sempre as linhas e colunas com números de 0 a 2, né? Então eu já estou deixando aqui especificado como que tem que jogar, né? Porque, novamente, né, como a gente já viu, as posições sempre começam do zero, então a gente vai dizer basicamente qual que é a posição que a gente quer jogar, né? Então, se quando for o jogador X, ele vai dizer em qual posição da velha ele quer colocar o X. Quando for o jogador O, ele vai dizer em qual posição ele quer colocar o O, né? E aí, nesse caso, a gente vai definir com o número, né? A posição tanto para a linha quanto para a coluna, ok? Aí eu até coloquei um exemplo, né? Então, para marcar a primeira área ali da velha, né? Digite 0 para a linha e 0 para a coluna. E aí começa com a vez do jogador X, certo? Então aqui ele sempre vai começar com o jogador X. E aí ele vai colocar ali, né? Linha. Então, por exemplo, eu vou botar 0, coluna 0. Aí ele limpa, certo? A exibição, mostra o jogo da velha, né? A matriz ali da velha com o X preenchido na primeira posição, que foi a posição que eu, como jogador X, escolhi. E agora eu vou colocar agora daí no caso vem a vez do jogador O, certo? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, linha 1 e coluna 1, ok? E aí, novamente, ele atualiza, né, a velha, né? Então ele mostra ali agora que o O foi colocado ali bem no meio da posição, certo? E volta para a vez do jogador X. E assim por diante, né? E aí ele vai colocando. Então eu vou botar aqui, por exemplo, vou ter aqui, por exemplo, linha 0, né? E na posição 2, ok? Então ele coloca lá no canto direito, em cima. Vou colocar aqui agora, né? Fechar ali o X, colocar na posição, na linha 0, aliás, né? Coluna 1, ok? Aí agora o jogador X, vou colocar na linha 2, posição a coluna 1, no caso. Aí agora eu vou colocar como jogador O, deixa eu ver, colocar aqui na linha 1, coluna 0. Aí no X eu vou colocar na coluna 1 também, linha... Aliás, linha 1, coluna 2. Aliás, aqui até antes de eu botar a coluna 2, eu vou até mostrar uma validação que a gente tem aqui no algoritmo também, que é, por exemplo, se eu colocar a linha 1, coluna 1, que na verdade já existe, né? Eu vou dar um Enter e ele fala aqui, ó, essa posição já está ocupada, escolha uma diferente, certo? Então, eu continuo aqui com a minha vez de jogar, né? Vez do jogador X, até colocar uma posição que esteja vazia, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, 1, linha 1, linha 1, isso, coluna 2, né? Para fechar ali a jogada do O. Aí agora, como O, vou fechar então a jogada do X, né? E vou colocar ali então linha 2, coluna 2. E aí agora sobrou apenas linha 2, coluna 0. E aí ele vai dizer que deu velha porque, né? Fechamos aí todas as posições da nossa matriz, ninguém ganhou
e deu velha. Vou executar aqui novamente, né, só para mostrar que o algoritmo não está apenas dando velha, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, agora forçar com que o x ganhe, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, 0, 0. Vou colocar na vez do jogador 0, eu vou colocar 1, 0. Agora na volta do x, vou colocar 0, 1. No O, vou botar 1, 1. E agora na vez do x, eu vou colocar 0, 2 para ele fechar a linha lá em cima. E aí agora sim, o jogador x foi o vencedor. Ok? E da mesma forma, né, se eu colocar aqui 0, 0 e aí fazer né, pro O ganhar aqui agora, então 1, 0, aí o X eu vou botar 0, 1, daí agora no O 1, 1, o X eu vou colocar um outro qualquer aqui, então 2, 0, por exemplo, e o O eu vou colocar ali para vencer, né, então vou colocar ali na linha 1 e coluna 2, e aí agora sim o jogador O foi o vencedor, né, então quer dizer que a nossa velha aí, o nosso algoritmo tá funcionando, né, 100%. Tanto né, com a ocasião do empate ali da velha, quanto dos dois jogadores vencendo, né? Então, beleza. Esse é o nosso jogo em execução. Novamente, todo esse algoritmo tá lá no GitHub, então dá uma olhada aí na descrição, né? Eu tenho um linkzinho para ir direto para lá. Você pode copiar todo esse algoritmo, jogar aqui e literalmente, né, brincar aí na sua máquina com o jogo da velha. E aí você pode utilizar esse algoritmo para ir praticando, treinando, aí, fixando os conhecimentos que a gente já aprendeu até aqui. Certo? Então, como eu falei, né, o ponto principal do vídeo de hoje seria a ideia da matriz, certo? Então, a ideia da velha seria justamente essa, né? A gente tem a definição, né, a declaração aqui como sendo o nome, né, da nossa matriz, e aí, ao invés de apenas um colchetes, que é o que a gente utilizava no caso do vetor, né, aqui a gente tem dois colchetes, ok? E aí, da mesma forma, a gente precisa definir qual que é o tipo de dado que a gente vai estar armazenando na nossa matriz, né? Então, nesse caso aqui eu coloquei caractere, certo? Porque a gente só está colocando X ou O, né? É apenas um caractere por vez. Porém, nada impediria, né, de eu colocar aqui criar uma matriz né, de números inteiros, de números reais, de texto ali com o tipo cadeia, né? Enfim, a gente tem a possibilidade de trabalhar aí com todos os tipos de dados aqui na matriz também, ok? Da mesma forma que a gente viu no vetor, né? Caso a gente não iniciasse aqui essa matriz logo de cara com esses valores, né? E apenas delimitasse aqui o tamanho dela e a gente mostrasse os valores dessa matriz em tela sem preencher nada, da mesma forma iria ficar com undefined naquelas posições que a gente definiu ali, né? Então, se não tivesse esses valores aqui, por exemplo, né, já definido, e a gente colocasse que a nossa matriz fosse uma 3x3 também, cada posição aqui de linha e coluna seria igual a undefined, certo? Então o funcionamento é bem parecido, né, com o do vetor ali, realmente, que a gente já tinha visto, porém, ao invés de a gente ter apenas uma linha, né, que seria basicamente a ideia do vetor, aqui a gente pode ter quantas linhas a gente quiser, né? A gente pode até, inclusive, fazer essa diferença, né? Como se o vetor fosse apenas uma linha só, né? Com várias colunas, né? Com quantas colunas a gente quisesse. Já no caso da matriz, além das colunas serem, né, quantas colunas a gente queira, a gente pode ter também quantas linhas a gente quiser, ok? Mas, então, só dando uma passada aqui por cima, eu sei que, né, esse vídeo vai acabar ficando um pouquinho grande, inclusive, né, eu já até queria meio que pedir uma desculpa, né, e deixar aí já explicado para vocês que até então a gente vinha lançando 2 vídeos por semana, né, geralmente na terça e na quinta. Esse vídeo provavelmente você deve, né, estar assistindo, ou esse vídeo deve ter saído numa quarta-feira, tá? E a princípio daqui em diante vai ser esse o dia de lançamento, pelo menos por um tempo aí a gente vai estar lançando um vídeo por semana, e aí até por isso que o vídeo tende a ficar um pouquinho maior, né, um pouquinho a coisa maior, para que a gente consiga também aí passar pelos conteúdos necessários, né, e aí como eu falei, né, no início do vídeo, em breve a gente vai estar já de fato partindo para alguma linguagem de programação específica, ok? Então, novamente, né, só lembrando, não esquece,
lá no meu Instagram, @jacksonfa.dev. A gente vai estar aí daqui a pouquinho conversando, né, trocando uma ideia para definirmos aí qual linguagem de programação vocês querem que o canal aqui adote para seguir, ok? A gente vai ter algumas opções aí lá no Instagram.